Muito bem, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso espaço Mentoria, Ser e Interpretação, um espaço produzido para mentorear, um espaço produzido para gerar emoções, sensações e conhecimento de si próprio, uma interpretação da sua existência, um trabalho com você no seu self interior. Portanto, hoje vamos trabalhar sobre a estrutura do inconsciente. O tema é da área da psicologia. Mas se você quer ter uma mentoria, quer ter uma orientação, quer alcançar um avanço ainda maior na sua área acadêmica, na sua área profissional, entre em contato comigo. Vamos conversar. 62981 091777. Também, eu quero te informar que eu estou com um curso extraordinário de hermenêutica filosófica, um curso sensacional, que você tem que participar. Entre em contato comigo, participe desse curso, ele vai ser um diferencial em sua vida. 62981091777 é o meu WhatsApp, eu espero a sua, seu contato, o seu diálogo, a sua chegada para podermos participar desse momento, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Quando falamos de estrutura do inconsciente, nós primeiro temos que trabalhar com a questão do inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, tá? Desde a época em que ocorreu uma denominada dissidência na escola de Viena, por causa até de um princípio de uma interpretação analítica, que, a saber, ela se consistia na sexualidade e principalmente na simples energia, ou seja, nas concepções que se desenvolviam de um modo substancial, depois, inclusive, de virmos a afastar essas questões de contexto explicativo, até estabelecendo um último como algo até de contexto conceitual, cuja até a natureza ela não deve, nesse aspecto, ser antecipada, o nosso interesse geral a nível da psicologia voltou-se para o conceito do inconsciente, tratar o conceito do inconsciente e conhecê-lo com maior amplitude. Então, geralmente, nós podemos, quando tratamos desse conhecimento do inconsciente, tratamos desse assunto e queremos nos aprofundar nessa área, de um ponto de vista, nós vamos voltar para a visão, a proposta de Freud. O ponto de vista freudiano, ele trabalha os conteúdos do inconsciente como tendências infantis que foram reprimidas, inclusive devido a uma incompatibilidade de seu caráter, partindo de uma repressão e de um processo que se inicia na primeira infância, até sob uma influência moral do ambiente, que ele é perdurando, ou ele é desenvolvendo, ele vai acrescentando através da vida. Então, teoricamente, nós podemos dizer que o inconsciente ele é esvaziado, como se ele fosse abolido, mas, na realidade, ele é um produtor de fantasias, né? Então, a teoria freudiana, ela trabalha com a questão do inconsciente, principalmente partindo da premissa de que ele contém as partes da personalidade que podem ser conscientes dentro de um processo de cultura e dentro de um processo também de repressão, mesmo até considerando que, sob um determinado ponto de vista, as tendências infantis do inconsciente são de contexto preponderantes, é incorreto nós virmos a tratar ou avaliar que essa inconsciência ela é portadora de outros aspectos. Então, a totalidade do inconsciente, ela compreende não só os materiais reprimidos, mas todo o material psíquico que vai subjazer, inclusive, dentro de um limiar de uma consciência.
E aí é impossível nós explicarmos este princípio da repressão a uma natureza até subliminal de todo esse material. Por quê? Porque, caso contrário, essa remoção das repressões proporcione ao indivíduo uma memória de contexto ou de cunho fenomenal, nada vai escapar. Então, é preciso, nesse sentido, sublinhar, certo, um além do material reprimido, o inconsciente, que vai conter, inclusive, componentes psíquicos e subliminais de percepções subliminais dos sentidos. E nós vamos sempre estar a par de uma visão do inconsciente que trabalha principalmente com questões relacionadas ou vinculadas a casos de contexto patológico, que se tornam relativamente autônomos, tá? E até estão dentro de contextos que, muitas das vezes, podemos visualizar ou tratar como conteúdos que são adquiridos e depositados no próprio inconsciente do ser. Então, há uma possibilidade até de se esgotar o inconsciente quando nós trabalhamos com análise, e quando nós podemos fazer um inventário completo até desses conteúdos dos inconscientes. E talvez até no sentido de que o inconsciente nada possa produzir além do conteúdo, tá? E também podemos falar que uma produtividade, uma experiência, uma repressão de um conteúdo que ele é absorvido de uma forma incorreta ou imprópria, pode afetar o inconsciente, pode causar uma influência negativa no inconsciente. Então, as questões, principalmente, que atuam dentro de um contexto de mitologia e de fascínio, e muitas vezes até de fantasias nutridas e absorvidas no consciente, parte de algumas concepções primevas e concepções, muitas vezes, que são fatores propulsores de uma ilusão e propulsores de uma sensação, muitas vezes também, né? Então, é fácil compreender que um elemento psicológico que é incompatível, ele muda a repressão e se torne, com isso, inconsciente. E, por um outro lado, sempre essa possibilidade de tornar-se consciente um conteúdo ou um saber se torna propulsor de um conteúdo inconsciente. Então, essa natureza pessoal, quando podemos até reconhecer esse passado, esse efeito, essa manifestação parcial, ela se torna de um contexto de origem específica, de uma mutilação, vamos até colocar aqui, de uma mutilação orgânica, tá? De uma questão que está relacionada até um sentimento que muitas vezes ele é oriundo de uma inferioridade moral, tá? De um déficit moral. Então, essa manifestação de um sentimento de inferioridade moral, que vai parecer mais uma necessidade de assimilar uma parte do inconsciente, ele vai ser propulsor até de uma realização de si mesmo inconsciente, que vai trazer uma consciência e um inconsciente e uma visão inconsciente dentro de um âmbito de personalidade. E com isso, nós vamos ver que surgem alguns fenômenos que são propulsores e resultantes, inclusive, de uma assimilação do inconsciente. E esse processo de assimilação do inconsciente, ele é produtor de um fenômeno que é muitas vezes digno de nota, tá? Digno de ser pensado e digno até de ser absorvido, como, por exemplo, uma consciência de si mesmo, uma autoconfiança exagerada, uma busca por um domínio e uma autoconsideração e vinculação do ser a partir de uma autoapropriação de que ele se considera detentor de todo o saber e conteúdo e condição. Por quê? Porque o seu inconsciente gerou nele essa força, esse poder, essa condição que levou
a considerar que ele não é um ser independente, que não depende de nenhum conteúdo, de nenhum contato, de nenhuma mentoria, de nenhuma uma vinculação com qualquer seja o processo formador de saber, por ele já se autoconsiderar ou se autodominar um ser dotado de saberes múltiplos, diversos, e que ele é o que supera, o que alcança, o que sabe, o que detém, e bloqueia-se e limita-se nessa clausura intelectual que foi proposta pelo seu inconsciente. Então, essas questões é que afetam muitas vezes, e que são tratativas, muitas vezes, das circunstâncias, situações bloqueadas e propostas através de um bloqueio que o inconsciente produz. Por quê? Porque gerou um conteúdo, gerou um sentimento, gerou uma absorção, muitas vezes contraditória e muitas vezes também contrária à própria existência do ser. Então, é nesses aspectos que se precisam reavaliar, repensar e trabalhar essa construção e intervenção do inconsciente no processo do ser.